Olá, turminha do oitavo ano, é com prazer que falo com vocês mais uma semana geografando, tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, América Latina, falando sobre diversos aspectos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a mineração na América Latina, na página 384, 385 do nosso livro, tá? E também sobre a indústria na América Latina, né? América Latina, desculpa. Gente, nós temos que ressaltar, ou seja, nós temos que relembrar que a América Latina há essa questão dessa desigualdade em diversos aspectos, também nas questões industriais. Por que, professor, isso acontece? Porque nós já viemos, gente, de um aspecto histórico geográfico. Somos colônias de exploração, nós fomos explorados, né? Não foi uma colônia de povoamento, como foi os Estados Unidos e o Canadá. Então, a América Latina, no contexto geral, ela é uma colônia de exploração, e essa colônia de exploração servia como quê? Servia como base, né? Principalmente para a extração, o extrativismo mineral naquela época, tá? Para levar para o quê? Para as grandes metrópoles. E quem eram as metrópoles, professor? As metrópoles nada mais eram, mais são do que os países desenvolvidos na atualidade. Isso nos reflete o quê? Vai refletir para nós a seguinte forma, né? Refletir e entender e identificar porque nós somos os países da América Latina os últimos a serem industrializados. Por quê? Porque quando nós tivemos a nossa independência, tá? Nós ficamos aí com a herança de sermos um país voltado às questões de extrativismo. A industrialização chegou aqui muito tarde, nos países da América Latina. No Brasil não foi diferente, a gente vai chegar já no Brasil também, e aí atrapalhou um pouco esse desenvolvimento, né? E aí nos reflete também essa questão da desigualdade absurda entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como é o caso desses países da América Latina, que a gente vai frisar a partir de agora, tá? Gostou lá, dá um likezinho, se inscreve para ajudar o nosso canal de Geografia, claro, e ajudar também ao conhecimento geográfico, ok? Gente, a importância da mineração na América Latina, né? Nós coloquei aqui esses tópicozinhos aqui, né, que nós podemos frisar sobre o período colonial, né? Isso nos diz o quê? Que esse período colonial é um período que agrega toda essa questão de exploração, essa questão exploratória, de sermos colônia de exploração. Então, nossos minérios, nossas riquezas eram levados às metrópoles, né? E aí encadeou essa desigualdade econômica entre os países, entre os países aqui da América Latina e os países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, grande parte da Europa, alguns países da Ásia também, tá? Isso não foi diferente. Então aí vai refletir o quê? Que quando nós tivemos a nossa independência, nós também ficamos, para mantermos a nossa base, nós mantemos a nossa economia, nós também começamos a quê? A investimento da mineração. Então a mineração é importante, que vai nos mostrar que a economia da América Latina, que a industrialização da América Latina se dá através do extrativismo, tá? E desse extrativismo mineral da matéria-prima. Por exemplo, no Brasil, nosso querido país, nós vamos destacar aí diversos aspectos, tá? Entre eles, nós podemos destacar o ferro, tá? Bauxita, da qual se extrai o alumínio, o magnésio, né? No Chile, nós podemos destacar também o extrativismo do manganês, o ferro, o ouro. A Bolívia vai se destacar pelo gás natural. Também a questão que se dá também ao Brasil, que refletindo, né, voltando um pouco o Brasil também se destaca com o petróleo, principalmente agora recentemente com a descoberta do pré-sal, tá? A Venezuela nem se fala, é o maior importador de petróleo da América Latina, e aí ele entra na organização dos países que tendem ou que têm essa riqueza, tá? O México vem se destacar, e estou falando do México, ele está próximo, vizinho aos Estados Unidos, vai destacar também com chumbo, zinco, e aí tem uma insignificância muito grande na exportação também de petróleo, e as exportações petrolíferas para os Estados Unidos, né? Observem que são países, aí nós citamos alguns, é claro, para não falar sobre todos, nós citamos alguns países que vão ter as suas riquezas naturais, vão ter as suas matérias-primas, mas infelizmente nos reflete que esses países subdesenvolvidos da América Latina, nós não temos na realidade
tecnologia suficiente para transformar essa matéria-prima, né? Nós somos muito dependentes das tecnologias dos países desenvolvidos. Então, o que acontece? Nós exportamos a nossa matéria-prima, tá? Para ser transformada nas indústrias lá de bases. Tá? A gente vai falar um pouco sobre essas indústrias que confundem muito alunos relacionados a isso. E as indústrias de base transformam essa matéria-prima para a indústria de bem de consumo e a gente recebe com um valor muito mais caro. Tá? Porque nosso preço é muito mais baixo e o preço deles são muito mais altos. Por isso que é essa desigualdade muito grande. Às vezes eu vou dar um exemplo simples. Um iPhone, por exemplo, o garotado hoje é louco por um iPhone, né? Um celular, enfim, celulares Samsung e outras marcas, eu não posso nem estar falando sobre isso aqui, mas marcas, não sei se eu vou ser até boicotado no YouTube, né? Mas, ó, suponhamos que um celular no Brasil custe em torno de R$ 1.500. Lá fora, um celular desse porte está em torno de R$ 800, por exemplo, R$ 1.000. Claro que vai ter a questão da moeda. Por que, professor, lá é mais barato do que aqui? Porque lá eles têm as tecnologias, eles transformam, eles colocam um ponto X na transformação dessa matéria-prima. E nós não temos essas tecnologias, nossas indústrias não são avançadas tecnologicamente para também produzir esse tipo de produtos. Mas por que, professor? Porque existe a dependência econômica. Lembra que eu já falei anteriormente sobre as taxas alfandegárias, sobre o protecionismo do país? O que é o protecionismo? A proteção que os países eles colocam para proteger a sua produção, a sua produtividade, tá? A sua tecnologia. Então, se eu sou dono dessa tecnologia, eu jamais quero passar para o aluno X ou para o aluno B. Minha tecnologia é minha, quem quiser comprar, eu vou vender a minha tecnologia no valor de R$ 1.000. Quem não quiser, não compre. Então, existem essas transformações, essas ideologias, essas medidas de proteção que fazem com que os países ricos eles continuem sendo mais ricos e os países pobres eles continuem aí na mesmice. Então, há esse entendimento, porque a mineração foi importante nos países da América Latina, para que elas tivessem um avanço, mesmo que pequeno, galgando como se até hoje, para as indústrias, para a sua economia. E também os países subdesenvolvidos da América Latina, como é o país do Brasil, entre outros, Chile, Bolívia, México, Argentina, entre outros aí, eles também têm as medidas protecionistas também para vender nossa matéria-prima, não tão de graça como os países desenvolvidos querem, tá bom? E aí o que aumenta o setor extrativismo na América Latina tem se beneficiado com o crescimento, tá, gente, da economia chinesa. Ou seja, os chineses, por ser a segunda maior economia do mundo na atualidade, elas estão comprando a matéria-prima dos países subdesenvolvidos, países da América Latina, por exemplo, tirando aí a hegemonia americana, porque só quem podia comprar os produtos era os Estados Unidos ou os países da Europa, né? E aí vem um paísinho, a China vem comprando e valorizando essa matéria-prima que agita o mercado, tá? E espero que vocês tenham entendido, caso não a gente tire as dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp. Outra coisa que é importante a gente entender sobre as questões das indústrias, tá, gente? Essa imagem eu tirei do YouTuber ou do Google, é uma imagem de mineração na região norte, na Amazônia, aqui no Brasil. Tá? E aqui eu coloquei a indústria na América Latina. Então nós temos a indústria, os produtos primários. E que são os produtos primários, professor? Os produtos primários são os produtos aí ligados ao extrativismo, tá? E os produtos ligados à agropecuária. Mas por que os produtos ainda são muito fortes nos países aí como a Bolívia? Ó? Observe que 95% lá os produtos são primários, o Equador 93% dos produtos são primários. Por quê? Porque nós somos países ainda no sentido, a gente tem que sempre lembrar isso, nós somos as colônias que foram exploradas. Então as colônias que foram exploradas, elas vão ter na sua herança econômica essas questões de produtos primários. Nós vivemos ainda no extrativismo, da questão da agropecuária. Já os produtos industrializados são os produtos aí finais, são os produtos que dão aí um ênfase maior, são os produtos aí que se destacam, ou seja, as indústrias de bem de consumo, vamos supor, para ser mais claro, é que vão finalizar esses produtos, é o que vão aí
determinar os avanços tecnológicos nos países. O México vai se destacar. Por que o México vai se destacar, professor? Porque ele tem a proximidade dos Estados Unidos e os Estados Unidos utiliza o México, né? Coloca suas indústrias lá e ajudando essa produção industrializada, os produtos industrializados no México, porque nós temos a mão de obra muito mais barata, eles exploram a mão de obra mexicana, tá bom? E aí nós temos o Nicarágua com 50%, o Brasil nós temos 39% dos produtos industrializados e 61% dos produtos primários, que são os extrativismos. Eu estou falando da questão mineral, da questão vegetal, da questão animal, da agropecuária. Então nós temos 21% nossos produtos primários ser nesse sentido do extrativismo, da agropecuária. Só 39% dos produtos são industrializados, tá? Na Argentina, 27% desses produtos são industrializados e 73% dos produtos são primários, tá? Entre esses 6 países que se destacam, que está no livro de vocês na página 385, esses gráficos, observe que a Bolívia é o país com menor, né, percentual dos produtos industrializados. E aí nesse meio termo, são 2 nomes aí que aparecem que dificultam nosso entendimento, são as indústrias de bem de consumo e as indústrias de bem de produção. Puta, que aí atrapalhou, professor. Gente, as indústrias de bem de produção são indústrias de base, indústrias de bem de produção. São as indústrias de base que transformam matéria-prima bruta em matérias-primas processadas, como, por exemplo, o objeto principal de base para outros setores da indústria. São exemplos as indústrias siderúrgicas e as petroquímicas. Então, como assim, professor? Não entendi. Vamos explicar devagar. A indústria de bem de produtos, de bem de produção, é aquela indústria que vai lá, tá extraindo o petróleo, a extração do petróleo e transforma o petróleo, tá? Aí, suponhamos que nesse petróleo vai transformar ele na gasolina. E essa gasolina vai ser finalizada em outra indústria. Entenderam? Vou explicar de novo. Então, uma coisa mais simples. Suponhamos que a indústria de bem de produção, ela vai extrair ali, extrair os minérios de ferro. E esses minérios de ferro é transformado em uma grande chapa. E essa grande chapa é levada para a indústria que vai pegar essa chapa e vai transformar essa chapa, suponhamos, em uma porta de um carro. Então, existem as indústrias que vão finalizar. Elas vão saindo de uma etapa. Ela sai da terra, do minério, né? É a indústria que faz o extrativismo, e transforma em alguma coisa, como uma chapa de ferro. E essa chapa de ferro é levada a uma indústria, a indústria vai transformar em uma porta. Outro exemplo simples, da indústria de bem de produção. Ela extrai uma madeira, né? Desmata ali a floresta, infelizmente, e aí pega essa madeira, essa grande árvore, e transforma em uma folha de compensado, de madeira. E ao chegar em outra indústria, a indústria vai pegar essa folha de madeira e transformar em uma cadeira, em uma mesa, em um quadro. Então, esse tipo de indústria de bem de produção é a indústria que pega a matéria-prima e transforma em algo para outra indústria, tanto siderúrgica, química, entre outras. Espero ter entendido, tá? Já a indústria de bem de consumo é a indústria que finaliza, tá? Que é a indústria que utiliza matérias-primas brutas ou transformada pela indústria de base, que eu disse anteriormente, e transforma em bem de consumo. Como eu disse, eu sou a indústria que receba a madeira, a chapa de madeira, e vou transformar ela numa mesa para vender. Então, a indústria de bem de consumo é aquela indústria que conclui, que pega a matéria-prima transformada e transforma no produto que vai ser vendido. E esse produto pode ser durável e não durável. Durável é o que, professor? Nós podemos dizer que durável é a nossa geladeira, uma televisão, um carro, uma moto, uma bicicleta, não é? Uma mesa, uma cadeira, sofá.
produtos não duráveis geralmente são os produtos alimentícios e têxteis. Uma camisa geralmente ela não dura tanto tempo, dependendo, né? Um tênis, então, também, uma sandália, enfim. Então, esses tipos de produto é que nós temos que identificar. Indústria de bem de consumo, indústria de bem de produção e produtos duráveis e não duráveis. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Finalizo aqui com essa imagem belíssima do Rio São Francisco. Aqui em nossa cidade de Almiro Gouveia, para você que não conhece, visite Almiro Gouveia no sertão de Alagoas, o nosso sertão nordestino, sertão brasileiro, essa maravilha do Rio São Francisco. Só lembrando que de Almiro Gouveia é a cidade com a maior extensão dos cânions desse rio belíssimo. Tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula. Fui!